Agora recebemos Luciano Rosa. Queria dar boa noite e agradecer bastante o Luciano por participar aqui do nosso Redação Meu Timão. Luciano Rosa foi fisioterapeuta do Corinthians por 10 anos. Certamente é daqueles profissionais do clube que tem um espaço na casa só para as medalhas que conquistou nesse período, né? Um dos mais vitoriosos da história do Corinthians. E são profissionais como o Luciano Rosa, que muitas vezes acabam sendo invisíveis ao olhar do torcedor, mas isso no comparativo a jogadores, técnico, né, dirigentes, mas que muitas vezes fazem a diferença aí no dia a dia do clube e numa campanha vitoriosa, principalmente. Boa noite, Luciano. Prazer recebê-lo aqui. Boa noite, obrigado pelo convite e estou aqui à disposição para esclarecer algumas dúvidas, né, e até passar a experiência que tivemos lá, infelizmente, né, nesse período de guerra lá na Ucrânia. Eu não consigo não te fazer essa primeira pergunta, essas primeiras perguntas. Primeiro, queria saber como você tá, há quantos dias você tá de volta aqui ao Brasil, se você puder contextualizar para a galera e também já contar um pouquinho de como foi esse processo de fuga lá da guerra da Ucrânia, não só você, mas todos os brasileiros, né? Vocês estavam juntos ali. Sim, nós chegamos na terça-feira retrasada, né? Foram 3 dias, né, de saída de Kiev até chegar ao Brasil, São Paulo. Nós estávamos lá todos os brasileiros do Shakhtar, com os familiares, e mais alguns brasileiros também. Tinha o Vitinho do Dínamo, tinha o uruguaio também lá, o Depena aqui também do Dínamo, outras pessoas que apareceram lá no bunker, né, brasileiros que ficaram com a gente também, que nós não conhecíamos, mas estávamos com a gente e também conseguiu sair. Então foram momentos difíceis, né, a gente ainda fica triste, apreensivo com o momento que passa o país, que passa o mundo. Temos amigos lá na Ucrânia ainda, o tempo todo a gente está orando para que isso acabe logo, porque a gente sabe que muitas pessoas conseguem sair, mas a maioria não consegue sair, né, e isso deixa a gente muito triste e apreensivo com o que está acontecendo. A gente não sabe como vai ser o futuro delas e da população lá na Ucrânia. Boa noite, Luciano. Marcelo Becker falando. Prazer receber você aqui no Meu Timão, no Redação Meu Timão. É complicada essa realidade que a gente está vivendo, que termos como bunker passaram a ser comum na rotina dos brasileiros que estavam lá e de todo mundo que está naquela região. Mas que bom que você voltou para o Brasil, está em segurança, está com a sua família. Gostaria de perguntar já, Luciano, eu sei que a gente tem pouco tempo com você aqui. Alguns jogadores a FIFA já determinou como vai ser essa situação profissional deles, liberando para contrato. O clube se posicionou de alguma maneira, tipo no teu caso, que era da comissão técnica, um cargo além de ser jogador, em relação à condição contratual, em relação a salário, e se você já, baixando um pouco a poeira, adrenalina, toda essa questão do retorno ao Brasil, se já está planejando aí os próximos passos no momento profissional. Claro que o objetivo era estar em segurança com a família, com tudo isso. Agora no Brasil, se você já começou a pensar isso, legal ter você aqui, Luciano. Tá, obrigado, boa noite. Bom, a questão contratual ela é bem diferente minha em relação aos jogadores. Eu fui até o Shakhtar, né, até a Ucrânia, a convite do Júnior Moraes, que ele tratou com a gente comigo ali no Corinthians. Após o final do tratamento que foi estipulado no clube, ele fez o convite para acompanhá-lo até o Shakhtar, até Kiev, que a ideia dele era voltar no mesmo ano, né, que foi no passado. Teve uma confiança no trabalho e queria dar continuidade para voltar bem e poder encerrar o ano jogando, né, essa que era a ideia, que era uma lesão muito complicada, mas tudo estava andando bem, tudo deu certo. Após a gente fomos para as férias, logicamente que esse período, né, alguns jogadores brasileiros principalmente, eles pediram alguma ajuda, logicamente que eu ajudei, mas o meu acordo, meu contrato era especificamente com o Júnior. Teve as férias, a gente voltou para a Turquia, aí na Turquia as coisas mudaram, né, em relação ao clube, pouco a pouco foi na minha integração ao clube, ao departamento de fisioterapia principalmente. Na semana que antecedeu nosso retorno a Kiev, de Antalya da Turquia, aí fui conversei com o diretor, né, ele me procurou para que na volta para Kiev a gente fizesse um contrato com o clube, que seria um período no clube e outro período eu continuaria atendendo os jogadores, no caso do Júnior Moraes, e tinha outros que eu já tinha feito um acordo. Então a minha parte contratual com o clube, ela ia seguir exatamente agora a partir desse ano, né? Então comigo não teve esse problema contratual com o clube. Com os atletas, aí bem particular de cada atleta, né? Cada um tinha um tempo de contrato,
logicamente que está tendo reunião com o clube para poder, eles estão sendo orientados, né, ao prazo que vai ser liberado, tem um problema de meses, né, são só 3 meses pela FIFA, você vai liberar, vai aumentar o prazo, então tem essa negociação do clube com os jogadores, mas é claro que também tem a negociação de forma individual, cada um vendo, né, seu lado profissional e vendo qual é o melhor caminho. Luciano, você citou o Júnior Moraes, que foi um jogador com quem você acabou trabalhando no próprio Corinthians, ainda que ele nunca tenha sido jogador do Corinthians, né, como ele veio tratar a lesão no CT Joaquim Grava, aliás, usando ali também o Lab R9, né, Laboratório de Biomecânica do Corinthians, para quem não conhece, que inclusive o Luciano foi um dos idealizadores. E aí, nesse contexto do Corinthians tentando a contratação do Júnior Moraes, muitos torcedores estão preocupados por se tratar de mais um jogador veterano, né? Ele vai fazer 35 anos agora no mês de abril. E você, por ter sido fisioterapeuta dele, tanto nos tempos de Corinthians quanto na volta dele à Ucrânia, talvez seja um dos melhores profissionais para falar sobre essa situação física do Júnior Moraes, tanto no que diz respeito à idade, né, pensando na carreira de um jogador de futebol, quanto ao pós-lesão dele, que ele se recuperou em partes ali no próprio CT do Corinthians. E aí eu já aproveito para emendar e também pedir para você comentar o que você percebeu de diferente, principalmente no aspecto físico, no Pedrinho, que você reencontrou lá no Shakhtar em comparação ao Pedrinho do Corinthians, que era visto, apesar de, como um jogador de qualidade muito boa, né, principalmente tecnicamente falando, mas que fisicamente deixava um pouquinho a desejar ainda. Ele melhorou nesse sentido com a passagem dele pela Europa, seja pelo Benfica e principalmente aí pelo Shakhtar? Bom, primeiro em relação ao Júnior, é um atleta que eu fui conhecer no Corinthians, né, durante a reabilitação, e desde o começo, todos os aspectos dele, né, como pessoa e como profissional, foram aspectos que me chamaram bastante atenção, até para poder tomar a decisão de trabalhar junto com ele depois, quando ele fez o convite para ir para a Ucrânia. Era um atleta que é privilegiado para a parte física, ele é muito profissional, então é um atleta que gosta de trabalhar, então ele se cuida, então a parte de alimentação, sono, então isso tudo ajudou muito a recuperação dele no pós-lesão. Assim que teve a recuperação, que ele voltou com o grupo, né, e voltou a jogar, voltou para o jogo da Champions no ano passado, depois um jogo do Campeonato Ucraniano, né, quando ele voltou a campo e fez gol da vitória. E aí, nesse período de treinamento, eu fui vendo outros aspectos dele, né, como que é o estilo dele de jogo, né. Então, além de muito técnico, né, então ele é um jogador que é um jogador de raça também, né, que luta pela bola, que não para o tempo todo, tá o tempo todo ligado no jogo, então que disputa, então que ele une essa parte física com a parte técnica. E esse aspecto, para ele para ele é muito interessante, porque na pré-temporada, como ele tem esse comportamento dentro do treino do campo, então isso favoreceu muito a ele se igualar à condição física de todos os atletas que vieram de férias também da parada, porém que não tiveram lesão. Então ele conseguiu alcançar esses atletas e ficou em perfeita performance física. Então, assim, do ponto de vista dele, preocupação da idade, da lesão, isso pode ficar tranquilo, porque toda a torcida, para onde ele for, não sei para onde que ele vai assinar, mas aqui não tem nenhum problema, porque ele é um jogador que se cuida, gosta de treinar e está o tempo todo preocupado com a parte física dele, né? Então, com isso, ele tem uma vantagem em relação à idade. Então, um atleta que deve jogar ainda por muitos anos. Em relação ao Pedrinho, é claro que ele teve uma evolução muito grande, até pela idade dele, né? Então, ele teve esse amadurecimento físico, logicamente, o estilo de jogo europeu, de treinamento também, isso tem uma influência, e teve a evolução natural que teria todos os jogadores de acordo com a idade, vai melhorando a parte também física, nutricional, e isso ajudou muito ele, inclusive a parte tática, né, de jogo que é na Europa. Então, lógico que hoje é um jogador muito mais evoluído fisicamente. Acredito que não pelo treinamento em si que ele teve, mas sim pela essa evolução dele da idade, que ele conseguiu agora atingir um nível físico superior. Luciano, aproveitando, já que o assunto foi idade, tanto do Pedrinho, dessa evolução física dele, que ele talvez tenha chegado na maturidade da idade física dele, gostaria de saber de você o seguinte: muita gente comenta sobre a média de idade, principalmente do time titular do Corinthians. Até o Faraldo usou o termo veterano para um jogador de 35 anos. Você, como profissional tão bom, tão renomado, tão competente da área, 34, 35 anos, é certo a gente usar veterano? É um atleta veterano ou é de caso a caso? Ou não, os atletas estão mais longevos atualmente e não é mais 33, 34 veteranos? Eu lembro que quando eu comecei a assistir futebol, 31 já chamavam de veteranos. Aí o Júnior volta a jogar no Flamengo com 35 e era o vovô garoto. E aí, Luciano, o que você tem a dizer quanto a isso? Assim, hoje em dia, a idade, na verdade, não é o mais importante, a idade
do atleta. O importante é como que ele atingiu essa idade de forma profissional, né? Então, assim, o quanto que ele se preparou para chegar nessa idade, o quanto ele ainda se cuida para chegar nessa idade. Também tem um aspecto genético do atleta, né? Isso que eu falei do próprio Pedrinho, né? Essa maturação, né? Quando que se deu a maturação dele e toda a parte que ele foi construindo na carreira. Então, você pega hoje atletas que são muito bem fisicamente, não vou citar assim nomes, porque até seria injusto com outros atletas, mas tem atletas que estão muito bem fisicamente, apesar da idade, 35, 36, e chama a atenção da gente, né, quando compara, esse atleta tem tal idade e parece que está melhor fisicamente que outro atleta que é mais novo. Logicamente que tem isso que eu comentei, dessa maturação do atleta física, né, de atingir essa maturidade física melhor, e também do que o atleta que é mais experiente, o que ele fez, está fazendo na carreira dele profissional para estar em alto nível. Então, assim, o mais importante hoje não é a gente falar da idade do atleta, e falar, sim, do nível físico que esse atleta se encontra nesse momento. Então, você vai encontrar atletas com 25, 27, 28 anos, que vão estar abaixo fisicamente, até atletas com 34, 35, 36. Porque depende do que ele faz, do que ele fez, até ele atingir esse aspecto físico dele, né, no momento atual, e o que ele continua fazendo daqui para frente, né, para manter essa parte física em alto nível, alto rendimento. Ainda mais que o futebol cada vez mais exige essa parte física. E o que é mais interessante é que esses atletas que conseguiram se manter fisicamente bem, até melhor que outros atletas mais novos, ao longo da carreira, né, no futebol, eles vão encontrando caminhos mais curtos, né, já sabe o caminho melhor, né, para realizar o jogo. Então, os atalhos do campo. Os atalhos, eles correm quando precisam, né, eles dão sprint quando precisa, aí eles recuperam no jogo quando pode recuperar. Então, esses dois aspectos são importantes. Eles mantiveram a parte dele física, em alto rendimento, alta performance, e por outro lado tem essa experiência, esse know-how técnico, né, ao longo da carreira, que eles foram cada vez mais aprimorando pela experiência. Ô, Luciano, queria te agradecer pela participação aqui. A gente tomou até um pouquinho mais do tempo que a gente tinha combinado, mas muito obrigado, foi muito esclarecedor aí todos os pontos que você tocou. A torcida do Corinthians demonstrou aqui no nosso chat um carinho muito grande por você, falando até para você voltar pro Corinthians quando possível. E aí te convido a voltar aqui pro Redação Meu Timão, também pro Meu Timão, para as nossas lives, quando você puder, quando você quiser. Sempre um prazer aqui recebê-lo, viu? Tá bom, obrigado pelo convite. Desculpa hoje o curto tempo, né, que tem um compromisso agora, uma reunião, mas eu estou à disposição. Quando vocês precisarem, é só falar, e se for dúvidas que eu possa esclarecer, eu posso estar aqui presente e ajudar vocês aí para esclarecer algumas informações, essa parte mais de bastidor, né, que pouca gente fala, nessa parte de preparação, né, dos atletas para o jogo. Perfeito, Luciano. Muito obrigado, viu? Um abraço. Obrigado, abraço. Luciano, obrigado.